Vamos lá. Então, como eu estava falando, vamos relembrar as principais características dos vírus, né? A gente sabe que os vírus, eles não têm uma organização celular, eles não possuem metabolismo próprio. Como assim? Eles vão usar o metabolismo do hospedeiro, tá? Por isso que tem aquele debate, né? Será que um vírus, ele é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? Né? Porque a gente sabe que o vírus fora da célula, ele não consegue fazer o seu metabolismo, porque ele não existe. Ele tem que usar o metabolismo do hospedeiro, né? E lembrar que esse vírus, ele tem um grande espectro de hospedeiro, né? São parasitas intracelulares obrigatórios, têm um grande espectro de hospedeiros e apresentam especificidade celular. A gente tem vírus específicos para cada local, tá? Geralmente os vírus, eles, por exemplo, o coronavírus, gente, ele é específico para que área do nosso sistema, do nosso organismo? Principalmente, né? Porque ele atinge vários tecidos, né? Mas principalmente ele atinge qual via? Aérea. Respiratória, aérea, via respiratória. Então, o vírus, ele tem uma grande especificidade celular, tá certo? Tudo ok, gente, até agora? Posso passar? Fiquem até o final, porque a Pode. gente vai responder as questões juntos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma doença viral, né? Que é a mononucleose, que é a doença que a gente ama fazer, hein? Do beijo. Então, atenção, gente. Os antibióticos, eles não combatem os vírus, né? Entrou em questionamento agora na pandemia que o porquê do uso da azitromicina, né? A azitromicina no combate do Covid. Gente, a azitromicina, ela não vai destruir o Covid, né? A azitromicina, ela vai diminuir os sintomas daquela infecção viral, certo? Pode ser que tenha alguma bactéria ali também, junto com os vírus. Então, os antibióticos vão servir mais para minimizar os sintomas das infecções virais. Então, antibiótico não combate vírus. O que combate realmente vírus, o que combate o controle do vírus, gente, são as vacinas. São métodos de prevenção, né? Estimula o sistema imune a produzirem anticorpos. Porque dentro daquela vacina vai ter o vírus da doença, certo? Gerando, assim, a criação de anticorpos. Deu para entender essa parte? Vou entender como sim. Então, a gente sabe que o vírus ele pode ter ou DNA ou RNA como seu ácido nucleico, né? Ele não pode ter os dois. Então, como exemplos de vírus de DNA, a gente tem o herpes vírus, que a gente vai ver muito na nossa trajetória clínica, se Deus quiser, né? Com todo mundo que se formar, ou até mesmo na faculdade. Hepatite B, que é um dos vírus que mais matam, gente, dentistas, é o vírus que a gente tem que mais temer, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele nos slides a seguir. Quando a gente entra na clínica, no quarto semestre, a gente tem que tomar as 3 doses de vacinas da hepatite B para evitar acidentes, né? Porque a gente pode ter acidentes perfuro-cortantes e acabar se infectando com hepatite B. Vírus de RNA, a gente tem o conhecido HIV, né? A gente tem o influenza vírus, que é a gripe. A gente tem os outros vírus da hepatite e a gente tem raiva vírus. Certo, gente? E o coronavírus, né? Agora, a gente sabe que o coronavírus é um vírus de RNA. Eu trouxe isso aqui, né, que é meio forte, mas é os aspectos sociais que as doenças virais podem causar. A gente está passando por isso atualmente, por um aspecto social do coronavírus, né? Social político. Olha, gente, o que é que eles falavam do AIDS, né? Aqui no Brasil, em 1983, gente, muito recente, né? Assim, em relação a tempo, né? Peste gay já apavora São Paulo. AIDS é castigo de Deus, porque bicho é uma raça desgraçada. Então, gente, as doenças, além do contexto saúde, ela tem um contexto social. Então, a AIDS, por um grande tempo, teve esse impacto social. Atualmente ainda tem esse impacto social, as pessoas ainda julgam, né?
A gente, assim, as pessoas da LGBTQIA+, conseguiram esse ano poder doar sangue, né? Porque antes não era permitido por ser uma área de risco, né? Por ser um grupo de risco da doença. Só que a gente sabe que hoje em dia não é mais assim, né? Então, eu só trouxe isso pra gente sempre ter ideia de que a doença também gera aspectos sociais, né? A gente tem que ser cirurgiões dentistas humanizados. Justamente, Marcela, os estudos comprovam que a comunidade LGBT ainda tem parcela do vírus ainda em circulação. Porém, hoje em dia, a gente tem PrEP, que é a profilaxia pré-expositiva, e a gente tem o PEP, que é a profilaxia pós-expositiva, que são cedidas pelo SUS, né? Vocês vão estudar mais sobre isso em patologia, mas saber que o HIV não é só comunidade LGBT, né? Já passou essa época. E a gente tem que saber o protocolo clínico do atendimento de um paciente HIV. A gente vai ver hoje na aula, porque a gente tem que ser humano, né? A gente tem que ser humanizado, a gente tem que ser cirurgiões dentistas humanizados, tá, gente? Então, aquela pessoa, se você tem um preconceito ainda, sabe? Não tem que mudar, tem que se desconstruir, tá, gente? Eu vou só lá dentro pegar um pouquinho d'água, porque senão a gata fica sem voz, tá, gente? Só um minuto. Volto já. Voltei, gente. Vocês estão me escutando? Então, né? Sim. Então, vamos lá. A primeira doença que a gente vai falar é sobre a herpes vírus, tá, gente? A herpes, a gente tem herpes do tipo simples 1 e 2, né? A 1 atinge boca, face, esôfago e cérebro. A herpes simples do tipo 2 atinge partes genitais principalmente, certo? Mas vocês acham que pode ter uma troca desses vírus de regiões? Pode ser que a gente encontre na boca de certos pacientes herpes simples do tipo 2, que é encontrada em genitália? Sim ou não? Por conta do quê? Sexo oral, tá, gente? Então, o sexo oral protegido, ele é o mais recomendado, tá? A se fazer hoje em dia. A gente também tem outros tipos de vírus, né? A gente tem a varicela zoster, que é o vírus do catapora. Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, que é a doença do beijo. E aí, gente, esses vírus, eles não causam herpes, tá? Esses vírus, eles têm características herpéticas, né, tá? Os sinais e sintomas são muito parecidos com da herpes, tá? A varicela zoster pode causar qual doença, gente? Herpes, começa com Z. Herpes zoster. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Aí aqui a gente tem outros tipos de herpes vírus humanos. A gente tem o HHV6, o 7 e o 8. Esse aqui está mais ligada a tumores, tá? Algo mais cancerígeno. Esse aqui, ó. O HHV8. Então aqui eu trago em tona, tá, gente? O caso clínico. Quem não assistiu do começo, eu li um caso clínico. A gente tem aqui lesões, né?
características da herpes labial, né? Então a gente tem regiões mais localizadas e o exame que a gente faz para diagnosticar é o exame sorológico IgG e IgM, que vocês viram isso em imunologia, eu acho. E, João Vitor, como é que ocorre a transmissão da herpes vírus, né? Gente, a herpes vírus, elas tem várias formas de contágio. A gente pode pegar por talheres, batom, copo, beijo na bochecha, beijo na boca e sexo, tá, gente? E essa doença, ela é dividida em 4 fases, gente. 4 fases. Então, preste atenção agora, pega o caderninho e anota, porque é muito importante essas fases. A gente tem a fase de estresse, né? Onde vai ter aquele estresse, por exemplo, a TPM, como eu dei o exemplo, né? Ou a pessoa em semana de prova, que tem um alto teor de estresse, acaba aparecendo lesões de herpes. A gente tem o período de comichão, o período de lesão e o período de latência. Esse período de comichão pode ser chamado de prodrômico, tá? Vamos lá. O estresse, TPM, ressaca alcoólica, exposição solar, baixa imunidade, febre, podem ativar o vírus, tá, gente? Então, é a fase que você tem estresse, entendeu? Então, geralmente, algumas mulheres, quando estão de TPM, ou aquela pessoa que sabe que vai pra praia e vai aparecer essas lesões, essa é a fase de melhor tomar o remédio, gente. Quando eu sei que sempre que eu vou pra praia, pego o sol, no outro dia, 2 dias depois, eu apareço cheio de lesões de herpes, é um bom período para eu tomar o medicamento? Sim ou não? Sim, para evitar, né, não? Sim, você pode ser contaminado, mas não manifestar. Você pode deixar o vírus latente, entendeu? Você pode ser que eu tenha esse vírus latente no meu corpo e, assim, depois de uma cirurgia, onde a minha imunidade está fraquíssima, essa herpes venha se expor, entendeu? Ou nunca se expor, certo? E sim, quem falou, acho que foi a Rayane, né? Creio eu, pela voz. Foi? Foi. Pois é. Então, é a melhor fase para tomar o remédio, ou na fase de estresse, ou na fase prodrômica, que é a fase de comichão. Quando eu sei ali, eu já tô sentindo a coceira, o incômodo e o inchaço, que são sinais que o vírus, gente, ele já tá se preparando para sair e provocar lesão. Acontece em 6 a 48 horas. Então, gente, esses 2 períodos são os melhores para você tomar o medicamento. Ainda vou falar um pouquinho desse medicamento, tá? Aí a gente tem a terceira fase, que é a fase de lesão, onde tem um potencial contagioso. É um período, gente, que o vírus tá em alto teor ali. Tem um alto teor de número de vírus, certo? Então tem coceira, ardor, feridas na mucosa, na pele. Então é como eu falei, é potencialmente contagioso essa fase e de muita multiplicação. Por último, a gente tem a fase de latência, né? Como o nome já fala. Não existe mais os sintomas e o vírus dorme, entre aspas, e não é contagioso. Deu para entender, gente, as fases da herpes? Eu acho bem simples. Mas se não, eu repito de novo. Deu para entender? Eu vou repetir agora, quando eu estiver falando do medicamento. Então, qual é o tratamento da herpes, né? A gente tem a aciclovir, gente, é o principal medicamento e o mais barato. É um tratamento tópico. Onde eu vou passar 5 vezes ao dia, tá? De 4 em 4 horas o aciclovir, omitindo-se a aplicação no período da noite. Imagina, gente, será que é cansativo, hein, pro paciente passar 5 vezes ao dia esse medicamento durante 5 a 10 dias? Entendeu? É muito cansativo, muito cansativo. Então, o melhor momento para passar o remédio é no estresse e no comichão, certo? João Vitor, então eu não posso passar o medicamento na lesão? Claro que pode, porém não vai desaparecer, tá? As manchas,
Não vai desaparecer. Então, vamos lá. O tratamento da herpes se dá pelo um tratamento tópico de adultos e crianças, que é o aciclovir 5%. 5 vezes ao dia, 4 em 4 horas. Deu para entender, Clara? Ó, a fase de estresse, eu vou ter algo que leva ao aparecimento da doença, onde vai ativar. Os vírus, eles ficam no nervo, quando eles estão em latência. A fase de comichão é a fase que já inicia o preparo para a lesão se expor, né? Eu vou ter coceira, ardor, tá? Até mesmo dor. A fase de lesão é quando existe já as feridas na pele, ali na região perioral. E o de latência é quando o vírus dorme, entre aspas. Aqui o tratamento, né? Importante iniciar o tratamento durante o período prodrômico, que é o de comichão, ou aos primeiros sinais de lesões. Ou assim, eu sei que sempre que eu vou pra praia, como eu já tinha falado esse exemplo, mas eu vou repetir. Eu sei que eu sempre vou pra praia. Sempre. E aí eu sei que sempre quando eu pego muita exposição solar, o meu herpes é exposto. Então, eu posso, antes da praia, passar o aciclovir para evitar que o meu herpes venha a se mostrar, a se expor. Então, a gente tem o herpes zoster. Bicho, eu tô dando monitoria, mulher, não se concentra, não. E eu também tenho o herpes zoster, que é da varicela, tá, gente? Do vírus do catapora. Que ele aparece quando o sistema imunológico do paciente ele tá totalmente debilitado. Tá? Então, a gente tem lesões bolhosas, ó, nessa região aqui da face, na parte de nervo facial, como eu tinha explicado, né? Quando o vírus ele tá latente, ele fica no nervo. Então, no nervo facial é muito comum que o herpes zoster fique localizado. Então, a gente tem apenas uma vez, uma recidiva. A gente tem o mesmo exame da herpes simples e a gente tem que ter o dermatologista em contato com esse paciente para evitar manchas em pele. Então, qual é o tratamento, né? O aciclovir, que é o mais barato, deve custar, tipo, R$10. E o valaciclovir, tipo, R$300. Não é esse preço, mas é questão de comparação. O valaciclovir, ele é muito mais caro que o aciclovir. Então, a pessoa com condições menos favoráveis, o aciclovir é melhor, tá, gente? Mas, em termos de potência, o valaciclovir é muito melhor. Então, é isso. Agora a gente vai falar sobre o HIV, né? Que é muito importante. Ninguém vê, não, amiga. Ai, não. Não. O HIV, que é a imunodeficiência humana, causador da AIDS. E o HIV, ele atinge os linfócitos TCD4, né, gente? Que são as nossas células de defesa. Principais para a defesa do nosso sistema imunológico, né? Além de atingir os linfócitos TCD4, atinge macrófagos e células dendríticas. Vocês sabem para que servem os macrófagos e as células dendríticas? Alguém gosta de imuno? São células apresentadoras de antígenos. Então, ele enfraquece totalmente o nosso sistema imunológico. A replicação do HIV é muito importante. É uma replicação que tem a transcriptase reversa. Lembrem desse nome. O RNA viral ele se transforma em DNA. Esse DNA se incorpora com o DNA da célula para sintetizar proteínas virais e formar novos RNAs virais. Então, gente, a replicação do HIV ela é super específica e muito perigosa. Eu vou ter uma replicação muito rápida e de muitas células. Então, como é um atendimento odontológico a pacientes com HIV, né? Como é que acontece a transmissão do vírus, né? Sexo desprotegido, compartilhar seringas contaminadas, transfusão de sangue contaminado, da mãe para o bebê, instrumentos perfuro-cortantes. Gente, o HIV, ele é um dos mais temidos por cirurgiões dentistas. Porém, o mais perigoso é o da hepatite B. Porque o vírus da HIV, por exemplo, saiu do sangue, o sangue espichou em cima do meu jaleco de uma pessoa com HIV. O vírus morre em segundos. Já o da hepatite B, tá? Vou falar mais devagar. Já o da hepatite B dura 6 meses pra ele morrer, tá? Então, o HIV, ele é bem menos perigoso,
mais claro que a gente vai ter que se preocupar, né, na hora do nosso atendimento, do que o hepatite B. Então, como é um atendimento odontológico do paciente com HIV, né? O paciente com HIV deve comunicar sua condição ao dentista, deve ter uma anamnese detalhada, gente. A anamnese é um banco de questões que o cirurgião dentista vai fazer antes do atendimento, que vai conhecer se o paciente tem outras doenças sistêmicas, se o paciente toma o coquetel, se o paciente é muito imunossuprimido. Então, é muito importante o cirurgião dentista conhecer de forma detalhada o paciente. Pacientes que estejam com o sistema imunológico muito comprometido devem adiar o tratamento, tá, gente? Então, se o paciente estiver tendo a síndrome mesmo, é importante que ele não tenha um atendimento odontológico. E sempre tratar todos os pacientes como se fossem transmissores de doenças. Ah, eu peguei um paciente com HIV, eu vou tratar ele melhor, vou tratar ele pior. Não, gente, a gente tem que tratar todos os pacientes de forma iguais, de forma que transmitisse o mesmo patógeno, tá? Então, o tratamento com o paciente HIV tem que ser o mais humanizado possível. Não usar 2 luvas, porque tem dentista que usa 2 luvas, achando que vai se contaminar menos, sendo que perde mais o tato da mão, né? E aí pode ter mais risco de se furar. Então, o atendimento odontológico do paciente com HIV é mais ou menos isso. Isso aqui eu já falei. Já falei de herpes simples. Hepatite B, né? Uma doença infecciosa que agride o fígado. É a maior causa de mortes e interrupções da prática de consultório pelos dentistas. Apesar do HIV ser muito temido, a hepatite B, ela é a mais perigosa, tá, gente? Então, a gente tem que tomar as vacinas bem direitinho durante a nossa vida acadêmica e profissional. E o vírus da hepatite B, ele permanece, gente, durante 6 meses após a secagem de superfície. Então, ele é muito perigoso. Em relação ao HIV, né, que morre em segundos fora da célula, a hepatite B tem uma duração muito maior. Então, a gente tem que ter a vacinação contra o vírus da hepatite B, desinfecção constante das superfícies do consultório, instrumentais perfeitamente higienizados, sempre indo para autoclave, tá? A gente não indo apenas para a estufa, sempre indo para autoclave. Alguém sabe a temperatura e os minutos da autoclave? Eu falei na monitoria de métodos de controle. Acho que é 121 graus por 15 minutos. Isso, exatamente. Cai em prova, certeza, essa questão, tá, gente? Perguntando qual a temperatura e os minutos. Realizar sempre a anamnese, gente. Sempre. A anamnese ela é muito importante, não só para vírus, mas para tudo, tá? E manutenção de autoclaves. A gente também tem a mononucleose, né? Que é o vírus do beijo, a doença do beijo, que tem o vírus da Epstein-Barr. E o vírus é transmitido através do beijo. Os sintomas variam, né? Mas a gente tem cansaço extremo, febre, dor de garganta e aumento de linfonodos, né? Não é tão importante, acho que não cai muito em prova, mas tenha em mente que o vírus é Epstein-Barr e é a doença do beijo. A gente tem viroses emergentes, que é uma doença infecciosa. Não. Volta o slide, por favor. Tá aí, amor. Obrigada. Se vai demorar. Mas não. Pronto, obrigada. Já acaba depois disso aqui, eu vou responder essa questão, vai dar certo. O vírus Epstein-Barr. Vocês entenderam até agora, gente? Tá tudo entendido? Eu tô gravando, Sim. Vou mandar a gravação pra vocês assistirem até a prova, tá? Ai, eu tenho vergonha, gente. Viroses emergentes. As viroses emergentes são doenças infecciosas com incidência aumentada nas últimas 2 décadas ou que tendem a aumentar no futuro, né? O COVID é um tipo de virose emergente, tá? O surgimento se dá por hábitos alimentares. Uma das causas do surgimento do COVID é justamente a alimentação de animais silvestres, né? Então, os hábitos alimentares promovem o aparecimento dessas doenças emergentes, devastação de florestas e mutação de agentes. O COVID já existia antes, agora é um novo coronavírus. Houve uma mutação do COVID que está muito mais perigosa. Então, a gente tem o SARS, que é o novo COVID, né? A primeira e a mais grave doença infecto-contagiosa a emergir no século XXI. A gente tem uma evolução aguda, severa, causando uma síndrome respiratória.
Então, quem tem Covid sempre tem SARS? Não, nem sempre. As pessoas que possuem a forma branda da doença não têm a síndrome respiratória aguda, mas aquelas pessoas que são entubadas, que ficam em coma, elas acabam tendo a síndrome respiratória aguda e produzem distúrbios entéricos e respiratórios, né? A gente tem febre, dor de garganta, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, dificuldade de respirar, dores no corpo e mal-estar em geral. Então, gente, os slides de vírus de odontologia foram esses, tá? Agora a gente vai... Eu vou parar a gravação. A gente vai